conversa bem interessante. Já já eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, irei também falar de algumas atrações que nós teremos durante a semana. Mas antes eu quero pedir um favor para você. Quero que você compartilhe a nossa live. Compartilhe aí para que mais pessoas possam assistir o tema de hoje, que é interessante. Nós vamos estar tratando sobre saúde. E você que gosta de saúde precisa assistir e também precisa compartilhar com seus amigos, com seus familiares. O podcast O Cariri é um produto do portal O Cariri. E hoje na técnica nós estamos contando com ele, com o João Marcos, que vai cortar a câmera agora, vai cortar para cá e vai mostrar aí o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje, que é o nosso amigo lá da Odontolac Policlínica, e eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Doutor Josemir Miranda, boa noite, seja bem-vindo ao portal O Cariri, ao nosso podcast. Boa noite, Alex, boa noite a todos. Estamos escutando bem? Sim, estamos escutando super bem. Então, boa noite a todas as pessoas que prestigiam esse podcast, todos os nossos clientes e amigos da região. Meu nome é Josemir Miranda, eu sou especialista em ortodontia, que é a parte da odontologia que trata da movimentação dos dentes e das correção das relações dos ossos maxilares, né? Então, essa é a parte da odontologia que eu abracei e me detenho a ela, fazendo com que venha ocorrendo, ao longo dos anos, tenha buscado mais e mais conhecimento para prestar o melhor serviço que a população e a comunidade milagrense merece, né? Muito bem, doutor. Essa profissão que o senhor escolheu é uma profissão muito bonita. E quando nós falamos que o senhor vinha participar aqui do podcast O Cariri, algumas pessoas já começaram a entrar em contato, já começaram a parabenizar, começaram a fazer perguntas. Isso mostra que o doutor é uma pessoa quista. Mas antes do doutor falar, do senhor falar, me permita tirar o senhor. Por favor. Ou é você, pode ser? Fique à vontade. Da mesma forma, me permita também tratar-lhe com carinho de você, tá? Tá combinado. Então, como eu estava falando, algumas pessoas estavam se referindo à sua pessoa como uma pessoa não só médica, né, mas uma pessoa que trata bem os pacientes, uma pessoa jeitosa de lidar. Já nós vamos conhecer um pouco da sua história, mas é interessante, né, quando as pessoas elogiam o nosso trabalho, nos elogiam dessa forma, né? Então, vai além de médico e paciente, vai uma relação de amizade, né? É verdade, Alex. Nós temos o entendimento de que o paciente nos dá o privilégio de tratá-los, né? Eles confiam a nós, a sua saúde bucal, e, por assim dizer, nós também devemos responder à altura aos seus anseios, né? Tratá-los com carinho, de forma que eles possam realmente se sentir amparados, eles possam se sentir benquistos, eles possam se sentir amados e, por assim dizer, também possam sentir-se à vontade durante os procedimentos que são realizados pela nossa especialidade, não só pela minha, mas de todos os colegas que compõem a Odontolac, o doutor Iata, doutor Hermano. Então, assim, cada um desses profissionais partilham do mesmo entendimento, né? Do desejo de ser instrumento de Deus para abençoar vidas por meio da odontologia. Deixa eu aproveitar a oportunidade e agradecer aí ao doutor Iata por ceder
e ter feito essa ponte aí também, para que nós pudéssemos ter essa conversa franca. Então, o doutor Iago está viajando, né? E agradecer a ele pela parceria. Doutor, deixa eu Isso. perguntar uma coisa, meu irmão. Pois, Jean. Eu acho muito bonita essa área da odontologia. E já tive alguns traumas com a odontologia. Já contarei os traumas e talvez seja a história de algumas pessoas também que tenham esses traumas. E nós vamos tratar sobre esse tema, nós vamos conversar sobre isso. E como eu tive trauma, um dia talvez alguém que esteja assistindo também tenha o mesmo trauma que eu tive ou outro, mas consegui superar. E nós vamos conversar agora, a partir de agora, como superar esses traumas e outras perguntas que foram feitas através dos nossos telenautas. Mas essa área da odontologia, como eu falei, é uma área muito bonita. E por que o interesse? Justamente por tratar de saúde bucal, que não é só saúde bucal, nós vamos saber disso daqui a pouco. Mas por que o interesse? Na verdade, até os meus 12 anos, eu tinha o entendimento de que seguiria a profissão do meu pai, que era bancário, né? E durante um bom tempo eu fiz tratamento ortodôntico no Crato, porque na região era muito escasso profissionais que tratassem com ortodontia. Então, nós começamos a fazer viagens mensalmente para fazer o tratamento ortodôntico. E isso trouxe para mim uma memória afetiva muito grande. Era um momento onde eu estava com meu pai, com meu irmão, viajando para fazer esse tratamento. E, da mesma forma, a profissional que nos atendia, ela destinava a nós um carinho imenso. Então, assim, ela desmistificou isso que você deu abertura agora para falar, né? Tem-se o entendimento que o profissional de odontologia, ele sempre está associado a uma condição de rejeição por conta dos traumas que os pacientes relatam. E muitas vezes esses traumas decorrem em função dos procedimentos, que são procedimentos muitas vezes invasivos, né? Mas também são condições onde muitas vezes nós temos uma população que, por assim dizer, ela negligencia muito a sua saúde. Muitas vezes as pessoas começam a aparecer os primeiros sintomas de um problema dentário e essas pessoas, os pacientes, eles não ligam de tratar no início. Então, assim, quando os pacientes vêm procurar o serviço, normalmente eles já se encontram em situações que nós chamamos agudizadas, ou seja, esse paciente já manifesta uma dor insuportável, são dores agudas. Então, assim, há essa associação entre a dor do paciente e o profissional da área da odontologia em função de ser ele que vai tratar aquela dor, né? Então, muitas vezes, essa condição de dores muito fortes, elas são associadas ao profissional da odontologia e isso acaba por trazer esse infortúnio, essa memória desagradável do paciente, esse medo do dentista, né? Que no meu caso, como você me pediu para falar, foi justamente o contrário. Eu tive contato com uma profissional que ela trouxe para mim a magia da odontologia, me encantou, ela me acolheu muito bem, o tratamento correu excelente, externo aqui o meu agradecimento à doutora Ana Leocádia, foi minha ortodontista, e, enfim, essa experiência para mim ela foi tão, digamos assim, tão satisfatória, tão alegre, tão plena, que foi determinante para a escolha da profissão que até hoje eu desempenho com amor, com dedicação, com carinho. Eu costumo dizer que é um casamento e eu acordo muito feliz a cada dia sabendo que vou tratar de pacientes por meio da ortodontia. Doutor, trabalha há quanto tempo aqui em Milagres? Já falou aí da paixão pela odontologia, mas há quanto tempo você está trabalhando por aqui? Eu conheci IATA de longos tempos e nós tivemos um feliz encontro na universidade. Eu estava já finalizando o curso e em 2010 ele me fez o convite, depois de formado, de participar do projeto que ele tinha sonhado, que era o Odontoloc. E eu me senti muito honrado. Então, em 2010, nós começamos essa parceria
e de lá para cá tem sido extremamente gratificante. Tenho um apreço muito grande por ele, por doutor Ana Camille e pelos seus filhos, como por toda a sua família. Então, tem sido uma parceria que desde 2010 a gente tem caminhado com eles. Eu realmente compacto tudo do que o senhor fala, né? Um cara assim, um cara bem amigável, enfim. Doutor Yato, é o seguinte, quando foi a inauguração da Odontolac, nós estávamos presentes no Portal Cariri. Ele foi cliente do Portal Cariri por um tempo, aí nós sabemos que as coisas elas acontecem de acordo com a vontade de Deus. E aí ele parou de ser cliente, retorna a ser cliente. Porém, cliente ou não, ele nunca deixou de ser a simpatia que é, né? A pessoa dele é independente da pessoa ser cliente dele ou dele ser cliente de alguém. E isso faz, na minha opinião, um diferencial, né? E estávamos comentando sobre o senhor e também fazia elogios ao doutor justamente nesse sentido, de ser uma pessoa carismática, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje é dia do dentista, né? Sim. Isso comemorado aqui no Brasil, não é isso? Isso. O que essa data representa? E aí não é o fim da live, nós estamos começando a live, mas de início assim, o que essa data representa e como é que o senhor vê a odontologia nos dias modernos, nos dias atuais? Alex, essa data ela tem um significado muito importante para mim, porque acaba que ela contempla, ela remete justamente a coisas que me fazem muito bem, né? As amizades construídas ao longo de tanto tempo, a um sonho realizado, a uma gama de parcerias que foram muito bem solidificadas, inclusive aqui externo também. Um abraço para as meninas que são os nossos braços direitos, Fátima, Débora, Audilene. Então, assim, são meninas que nos ajudam muito, que compõem a equipe. Então, assim, essa data do dia 25 de outubro sempre me traz um prazer muito grande, porque eu volto a conversar com alguns colegas de faculdade, os parabenizo pela data, e isso acaba sendo muito, muito bom para mim, né? No que diz respeito à outra pergunta que você fez, nós temos vivido dias na odontologia onde a tecnologia, como você falou aí agora há pouco, ela tem, digamos assim, tomado proporções inimagináveis, né? Hoje, em todos os segmentos, seja na parte de reabilitação, os programas 3D, os softwares, eles já trazem para a gente o entendimento de como o paciente ficará após a reabilitação, a instalação das próteses. Nos casos dos implantes dentários, esses mesmos softwares já planejam, já determinam os locais onde os implantes serão inseridos, observando todas as estruturas anatômicas para que o paciente tenha menos risco de perder esses implantes. Dentro da parte da odontologia, existem planejamentos virtuais, muitas vezes os pacientes da ortodontia, os pacientes não são mais nem submetidos a tratamento com brackets, eles já se dispõem de utilizarem placas que também são feitos os planejamentos através de softwares. Então, nós temos vivido dias gloriosos por meio de inovações e de estudos que são feitos constantemente, fazendo com que a odontologia no Brasil ela seja realmente considerada uma odontologia de ponta. Essas novas tecnologias, com certeza absoluta, vem ajudando aí Porque assim, doutor, desde que o senhor começou, com certeza absoluta, vem sentindo uma evolução. Quando eu digo uma evolução, não só na questão dos equipamentos, da tecnologia, como nós estamos falando, mas na questão das pessoas começarem a frequentar ainda mais os consultórios odontológicos, não só para tratar, mas para prevenir também. O senhor acha que essas tecnologias têm contribuído com isso? E também tem outros fatores que vêm contribuindo para que as pessoas passem a frequentar mais os consultórios odontológicos? Sem dúvida, né?
a informação, ela sempre foi, digamos assim, a base da sociedade, né? Então, assim, quanto mais as pessoas têm tido conhecimento, mais elas têm buscado. Há também os programas que foram lançados de acompanhamento, de programas de saúde bucal que foram lançados. Tudo isso fez com que a comunidade fosse tomando cada vez mais conhecimento da necessidade de fazer a prevenção e tratar os problemas logo no início, né? Não obstante, é notório também o quanto a odontologia ela tem sido evidenciada em função de que ela lida com a questão estética. E, notoriamente, as pessoas hoje, elas são cada vez mais tomadas pelo desejo de estarem dentro dos padrões de beleza, por assim dizer, né? Quando você vê os celulares hoje em dia, os celulares já têm uma câmera que aponta para você. As selfies são cada vez mais evidentes. As redes sociais, elas evidenciam o desejo da pessoa se autopromover ou se auto-evidenciar, né? Então, tudo isso colabora e faz com que as pessoas busquem mais o serviço da odontologia para satisfazer os seus anseios estéticos. Bem interessante, né? Nós vemos no mundo essa questão de estética, ela é muito interessante, porque as pessoas elas estão buscando a saúde, mas também estão buscando a estética, né? Tem um ditado, né? Que um bom sorriso abre portas, né? Então, assim, para você procurar um trabalho, até mesmo um relacionamento, enfim, um bom sorriso, ele com certeza absoluta ajuda, né? E aquelas pessoas que não têm um bom sorriso, por conta do tempo, uma coisa ou outra, ainda dá para tratar. Não é isso, doutor? Alex, isso é uma verdade absoluta, né? Tinha-se uma cultura antigamente de que problemas dentários, a solução seria a remoção do dente, né? E hoje, cada vez mais com a tecnologia, os pacientes eles dispõem de uma qualidade na reabilitação que é assim extremamente assustador, sabe? Pacientes que são mutilados, pacientes que passam por procedimentos, acidentes, que perdem dentes, ou mesmo por descuido, eles tomam essencialmente um novo gosto pela vida a partir dos procedimentos que são realizados, né? São tratamentos que são muito contundentes e, por assim dizer, muito valiosos, porque fazem com que o paciente ele readquira a sua autoestima, né? É interessante. Doutor, tem algumas perguntas aqui dos nossos telenautas, eu já queria adiantar para que as pessoas possam ver o que nós vamos perguntar daqui a pouco. Tomar café e água faz mal aos dentes? Quantas vezes eu devo ir ao dentista? Pasta ajuda a clarear os dentes? Pasta o creme dental? Então, perguntas como essa nós vamos fazer daqui a pouco. Mas, como eu havia confidenciado no início, eu tive traumas com dentista durante muito tempo. Mas eu vou explicar o porquê. O doutor falou aí no início de maus profissionais, eu posso falar dessa forma, porque assim, em todas as áreas nós sabemos que temos os ótimos profissionais e os profissionais péssimos. Então eu não sei se a pessoa que tratou de meus dois dentes, ele era um iniciante ou era um mau profissional. O fato é que eu estava com um problema nos dentes, falo porque eram dois, e meu tio me levou a um médico, a um dentista. E chegando lá, hoje eu tenho a noção de que mesmo na época ele não precisava extrair, arrancar o meu dente. E ele fez isso. Não sei por que aconteceu dessa forma, mas aconteceu. Então, para mim a experiência foi traumática, eu passei um bom tempo, bons anos, com medo de dentista. Passou o trauma, mas eu pergunto hoje, o que leva uma pessoa a ter esse tipo de trauma, né? Esse é um dos fatores, esse que eu contei, e
como é que a tecnologia hoje, como é que a experiência odontológica ajuda as pessoas a superarem esse tipo de situação que eu passei e que outras passam também. Então, na verdade, existe um fator determinante que nada vai superar, que é a questão do relacionamento humano, né? Isso não pode deixar, não pode ficar de lado. Na verdade, o bom relacionamento, a acolhida para com os pacientes, principalmente porque eles se encontram ali em estado de vulnerabilidade, em meio ao medo, à dor. Então, são circunstâncias que realmente trazem um abalo psicológico para cada um desses pacientes, né? As universidades hoje elas têm tido um cuidado especial em fazer com que cada vez mais haja um trabalho humanizado na formação dos futuros dentistas, né? E também novas técnicas têm sido aprimoradas, basta ver as condições dos tratamentos na especialização da odontopediatria. Então, assim, os profissionais trazem um ambiente todo favorável para a criança, com figuras, com ilustrações, de forma que a criança ali fique bem acolhida, se sinta bem e, digamos assim, possam ser minimizados essas condições traumáticas que têm marcado gerações aí. Inclusive, como você relatou, aconteceu, infelizmente, com você também, né? É verdade. Mas já está superado, viu? Já está tranquilo. Doutor, tem algumas perguntas aqui dos nossos telenautas. Clareamento. Muita gente fazendo clareamento, é a moda, né? A gente vê os famosos aí fazendo clareamento. Até que ponto isso é importante para fazer e quais são os métodos que o senhor aplica e que a Odontolac aplica? Clareamento, ele vai muito de encontro ao anseio do paciente hoje, né? Os pacientes querem muito hoje aquele dente branquinho e tem sido cada vez mais motivo de procura na nossa clínica diária. Os tipos de clareamento, eles têm desde o clareamento caseiro, onde o paciente é submetido a uma moldagem, onde se faz ali o registro da sua arcada dentária, perdão, e em seguida é confeccionada uma pequena placa, e nessa placa, diariamente, o paciente ele vai colocar um gel branqueador, que pode ser a base de peróxido de hidrogênio, enfim, peróxido de carbamida, são substâncias químicas que agem com os pigmentos que mancham os dentes, né? A outra opção seria fazer o clareamento no consultório, ou clareamento assistido, né? Esse clareamento ele é feito pelo profissional, pelo dentista, no consultório. Então, durante o procedimento, o paciente vai ficar submetido a um gel que vai reagir com o pigmento do dente, fazendo com que as manchas elas sejam eliminadas. E aí o paciente possa voltar a ter o seu sorriso, os seus dentes branquinhos, né? E ainda nessa questão do clareamento, o creme dental, a pasta de dente, o que tem a ver com clareamento? Se eu usar, vai clarear os meus dentes? O que tem a ver? Alex, assim, você bem sabe que tudo a mídia tem um poder de persuasão, de convencimento muito grande, né? O creme dental em si, ele pode até ter alguns componentes que possam, digamos, reagir com alguns pigmentos do dente, mas a concentração desses agentes que existem no creme dental são muito pequenas. Porque se as concentrações fossem mais elevadas, elas poderiam gerar uma agressão à gengiva do paciente, à mucosa do paciente. Então, as concentrações são muito baixas. Então, não dá para a gente entender que o contato que o agente clareador, como componente químico que tem ali no creme dental, ele vai ser contundente e eficiente para se promover um clareamento dental. Então, assim, o clareamento que realmente digamos assim, eficiente, é o clareamento que é feito ou em casa, assistido pelo profissional, ou dentro do consultório, também assistido pelo profissional. Doutor, e a cárie? Ela tem
uma idade certa para desenvolver a cárie, ou a pessoa mais velha não tem mais cárie, ou a criança ainda não tem cárie? Então, qual é... Tem uma data, tem uma idade para ter cárie? Então, Alex, como é que funciona isso? Na verdade, nós vemos muitos relatos de cárie em pacientes mais jovens. Ah, então é porque o paciente adulto ele não desenvolve mais cárie? Não. A cárie dentária ela é um problema gerado por uma bactéria. E essa bactéria todos nós temos na boca. Então, assim, como nós nos alimentamos de alimentos que potencialmente possam desencadear uma proliferação dessa bactéria, não temos uma higiene bucal adequada, não usamos de flúor, não usamos de fio dental, não usamos de escovas, e isso pode fazer com que essa bactéria ela possa se acumular e ela possa ter um potencial de agressão ao dente maior, né? O que é que acontece? Nas crianças, elas têm uma alimentação muito mais cariogênica, que é o que nós chamamos, rica em balas, em doces, elas têm mais falta de disciplina, elas têm dificuldade de usar fio dental, e também os dentes ainda estão em formação, ali a formação do esmalte dentário, que é uma parte mais dura do corpo humano que reveste a superfície do elemento dentário. Então, assim, como o esmalte dentário não está totalmente formado, esse resto de alimento ele vai ficar alojado em alguns pontos do dente que podem promover uma proliferação de bactérias, e essa proliferação ela pode ser determinante para o estabelecimento do processo carioso, né? Então, assim, não é que o paciente adulto não tenha cárie, ele tem um risco menor de ter, mediante a consciência que ele tem de escovação, mediante a estrutura dentária já estar formada e mediante a alimentação dele, que é menos cariogênica. Doutor, essas curiosidades que eu tenho trazido, essas perguntas, são dos leitores do Algarve. Agora, eu quero trazer uma minha, né? Se eu falar Sim, fica à vontade. Então, quer dizer que nas pessoas mais velhas, não é que ele não tenha, como o doutor tem falado aí, mas é mais difícil, porque ele vai se disciplinar mais e fica por esses fatores que o doutor falou. Mas a cárie adquirida, digamos assim, na adolescência, ela vai aumentar na idade adulta ou ela chega um tempo que para? Então, o que é que acontece? Como eu falei para você, nós temos uma parte mais externa do dente, que é o esmalte dentário. Depois que a cárie invade esse espaço, ele vai chegar numa estrutura que chama dentina. E essa dentina, ela é mais, digamos assim, é mais mole do que o esmalte. E depois da dentina tem o nervo. Então, assim, quando a cárie ela está em processo ativo, ela destrói o esmalte, depois destrói a dentina, depois ela alcança a polpa dentária. Quando ela alcança a polpa dentária, o que é que acontece ali? A polpa dentária ela vai entrar num processo que nós chamamos de necrose, que é a morte da polpa, né? E ali vai gerar, digamos assim, um quadro de inflamação e que pode também se transformar num quadro infeccioso. Então, são aquelas pessoas que, digamos assim, depois que a cárie se alojou, ela avançou tanto que comprometeu o nervo do dente, e aí esse dente, ele formou, digamos ali, numa linguagem mais popular, formou uma bolsinha de pus, né? Formou uma fístula, digamos assim. Então, a cárie, quando não tratada no início, ela pode ter repercussões danosas, ela pode chegar ao ponto dos pacientes ou terem que fazer um canal para manter o dente na boca, ou mesmo ter que extrair o dente para evitar complicações mais sérias, uma vez que o dente está inserido dentro do nosso sistema do corpo humano, por assim dizer, né? Gengivite, né? Pessoa com gengivite, ela deve usar o creme dental, aliás, a fita, o fio dental ou não? É muito pertinente a sua pergunta, né? Normalmente o pessoal começa a ter quadros de gengivite e o primeiro indício da inflamação da gengiva é justamente sangramento. E aí muitas pessoas, elas, digamos assim, por falta de entendimento, elas se valem de deixar de fazer escovação porque está sangrando, ou
principalmente deixam de passar o fio dental. É um mito que deve ser quebrado, as pessoas devem sim continuar escovando, devem sim passar fio dental, os pacientes não vão ter problemas com hemorragia, aquele sangramento por si só ele vai parar, né? Mas quando essa inflamação, esse quadro de gengivite, ele progride, ele avança, aí é imprescindível que haja contato com o profissional da odontologia, porque esse quadro só vai ser sanado com procedimentos que devem ser realizados dentro do consultório odontológico. Ok, doutor. Deixa eu fazer aqui uma última pergunta e de todas as perguntas que eu fiz para o doutor, eu considero essa uma das mais importantes, né? Porque, assim, essa pergunta ela veio para mim através de um leitor do portal Cariri. E essa pessoa falou que alguém da família dele tinha falecido justamente por problemas cardíacos. E foi falado para ele, segundo essa pessoa, que teria sido provocado por conta de problemas odontológicos. Problema bucal, ele pode causar problema cardíaco, doutor? Isso, na verdade, foi muito bem colocado. Agradeço demais pela pergunta do seu telespectador aí, se assim posso chamá-lo. Enfim, é real. Digamos que quadros inflamatórios causados por uma cárie dentária, ela pode fazer com que essa bactéria ela entre dentro da corrente sanguínea e entrando dentro da corrente sanguínea, ela se aloje no coração, né? No músculo cardíaco, e ali ele desencadeia um problema que nós chamamos endocardite bacteriana, né? Então, assim, é uma condição, digamos assim, até mesmo recorrente, né? Então, daí, mais uma vez, o entendimento de que esses cuidados com a saúde bucal, eles devem ser constantes, não deve ser negligenciado. Nós precisamos entender que a boca, os dentes, eles estão em íntima associação com o restante do nosso corpo. E essa associação, essa interligação, por mais que o problema ocorra numa determinada região do nosso corpo, ela pode repercutir um efeito danoso em outro órgão, né? Então é importante nós termos esse cuidado, porque o corpo humano está todo interligado. Doutor, eu disse que era a última pergunta, mas eu ainda queria fazer mais uma. Pois não. A questão de tratar da saúde bucal. Hoje, nós percebemos aqui que é imprescindível tratar da saúde bucal. Bucal porque não só dos dentes, mas no geral, né? E há um outro adágio que diz que a saúde começa pela boca, não só pelo que você come, mas também como você come, né? Como mastiga, como respira, e nós sabemos que um bom tratamento dentário ajuda ou atrapalha, se não for feito adequadamente, em tudo isso. Mas nós sabemos que a clínica odontológica é uma das melhores, e não é só propaganda, é verdade. Quem frequenta atesta esse fato, é uma das melhores clínicas aqui da nossa região. E cuidar dos dentes hoje, cuidar da saúde bucal, é caro, na clínica odontológica. Sai caro isso. E assim, gostaria que o senhor falasse de uma forma olhando o lado do cliente também. Então, assim, cuidar da saúde bucal é caro. Alex, isso na verdade acaba sendo um grande mito, né? O que nós precisamos entender é que, como você bem colocou no início do podcast, da nossa conversa, é imprescindível que nós tenhamos um olhar para a condição preventiva, né? Então, quanto mais cedo nós começarmos a tratar dos nossos dentes, menos, digamos assim, custos nós teremos, né? A realidade é que hoje existem, sim, tratamentos que são muito complexos, e são complexos porque os pacientes
chegam com problemas e pedem tratamentos complexos, ou a condição que ele se encontra pede tratamentos complexos. Digamos que há uma realidade de tratamentos que são baratos, mas o nosso entendimento, a nossa filosofia dentro da Odontoloc é nos prestarmos a fazer um acompanhamento dos nossos clientes e amigos, né? Mas estarmos capacitados para também oferecer serviços a pessoas que necessitam de trabalhos mais complexos, né? Então, assim, digamos que nós podemos, sim, disponibilizar trabalhos que são baratos, mediante a mínima condição de problemas que um paciente possa apresentar, mas também temos profissionais extremamente qualificados para realizar tratamentos que, por serem complexos, por serem problemas que acumularam ao longo de muitos anos, também disponibilizarmos tratamentos para esses pacientes que naturalmente também sairão um pouco mais caro, mas em função da condição que esse paciente se apresenta. Então, tratamentos simples, nós temos sim condições de tratá-los e naturalmente esses tratamentos também serão mais baratos. Tratamentos complexos, a equipe é muito bem capacitada e também terá condições de realizar os tratamentos complexos, e isso demandará também um custo um pouco mais elevado.